Mas eu queria aproveitar, já que eu te interrompi, já te lançar aqui uma outra pergunta. Quando a gente olha um pouco para as marcas, né? Você já deu um pouco. A gente começou hoje falando de pesquisa de mercado, você tem, né, a Raízes, que trabalha com isso. Isso já acho que já dá um pouco de uma dica para a gente, né? De como as marcas estão preocupadas, as empresas estão não preocupadas, mas estão olhando, né? Estão botando esse olhar nos 50, nos 60, nos 70 a mais. Qual é o potencial que essas marcas, né, no teu ponto de vista, enxergam nessa faixa etária? O que é tão diferente aí que acaba hoje em dia ficando tão em voga, né? Os termos 50 e 60 a mais. Então, acho que é importante a gente olhar com cuidado para as idades, né? Para esse corte. Será que a gente precisa mesmo fazer um corte etário? Não sei se de verdade a gente precisa. Olha, poucos projetos que eu trabalho aqui, que o cliente chega falando, qual corte etário? Calma, vamos ver se a gente precisa falar de corte etário ou vamos ver se a gente precisa falar de necessidade dos seus consumidores, né? Porque tem consumidores com 47 anos que já têm a mesma necessidade de um cara de 80, e tem cara de 80 que tem a mesma necessidade do cara de 40. Então, eu acho muito mais adequado a gente falar de necessidade sobre o envelhecer do que essa angústia da gente ficar 40, 45, 50, é o quê, né? Porque também tem aquele velho ditado que fala, né? Desde que a gente nasce, a gente já começa a envelhecer. Quem é que não está envelhecendo aqui, né? Então, é claro que tem muitos teóricos que dividem as fases da vida, né? Então, você tem a idade, a criança, você tem o bebê, você tem a criança, você tem o adolescente, você tem o jovem adulto, você tem o adulto, e aí vai no pico da vida, né? Tem os gráficos que eles desenham, e você chega no pico da vida, porque é onde você está na maior produção, o maior desenvolvimento do corpo, o maior desenvolvimento da mente. Já tem muitos teóricos que questionam, porque a gente vê, tem muitos teóricos que falam que a nossa mente continua numa evolução, né? E que grandes criações da humanidade foram feitas por longevos, grandes inovações da humanidade foram feitas por longevo. Mas o corpo físico, depois de uma determinada idade, ele começa a mostrar, sim, um declínio, né? E aí você pensa, aí tem as pessoas que falam, mas tem o senhor de 80 anos que é super malhado, que faz isso, que faz aquilo, mas é porque ele super se cuida. Mas em algum momento da vida dele, ele percebe algum declínio. Seja na visão, seja na velocidade de você engolir os alimentos, seja na facilidade ou não da digestão, seja no apetite sexual, seja na pele, né? E tudo vai na quantidade de cabelo que cresce, que não cresce, na força que a gente tem nas mãos. Algumas coisas a gente consegue fazer, se adaptar e ir continuando bem. E eu acho que é esse o movimento, sim, que a gente tem que fazer. Mas em algum momento, ou de alguma parte, o nosso corpo, ele vai dando sinais que o envelhecimento está chegando, né? Bom, e aí, falando das empresas, eu costumo encarar as empresas, e eu divido mais ou menos, acho que tem grupos de empresas, né, Tiago? E esses grupos estão em diferentes momentos sobre como tratam os longevos, os consumidores longevos e a longevidade. Então, você tem empresas que têm produtos específicos para o longevo. Então, tem empresas, por exemplo, de fralda para adulto, né? Essas empresas, elas têm muitas pesquisas, muitos dados, conhecem muito esse consumidor, tem muitas informações. Todo o mercado farmacêutico, o mercado de alimentação também, ele já está um step, não tanto quanto as empresas que estão mais evoluídas são aquelas, infelizmente, para os longevos com dependência. Então, são
os produtos de cuidado pessoal, são os produtos de alimentação, mas para aqueles que precisam comer com sonda, ou para aqueles que precisam de mais papa, ou para aqueles que precisam... Então, são para os idosos com mais necessidades de cuidados. Os idosos que são ativos, tem poucas empresas que estão olhando para esse consumidor, né? O mercado de alimentação começa a olhar um pouco, a gente começa a ver uma ou outra coisa no trade, então algumas redes de farmácia fazendo algum movimento, empresa de alimentação que eu já falei com nutrições, né, para esse target, mas tem um mundo para desbravar e para adaptar e para trazer de produtos, serviços mais, principalmente quando a gente vai para os serviços, né, para os serviços mais adequados e que correspondam mais a esse consumidor. A gente tem pesquisas que mostram como esse consumidor ele é mais fiel a partir do momento em que uma marca atende melhor. Ao mesmo tempo, ele é mais crítico, parece que ele observa mais, ele escolhe com mais cautela e com mais detalhe. Ah, não, mas isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. É mais fácil para eles descartar. Pisou no meu calo, não me deu a atenção que eu queria, descarto, vou procurar alguma coisa melhor mesmo. São consumidores. Aí a gente entra um pouquinho de quem são esses consumidores, mas terminando sobre as marcas, aí a gente depois entra para falar um pouquinho de quem são esses consumidores. Sobre as marcas tem um universo gigante, né? Eu gosto de contar uma história de que quando eu comecei a estudar gerontologia, eu fui na casa da minha avó, que já é bisavó de uma mocinha de 24 anos e tem mais outros 8, ela tem 6 bisnetos no total, então super bisavó da família, e ela é uma senhora de 87 anos. Então, eu cheguei lá na casa dela, ela mora sozinha, ela não gosta de ter ninguém para ajudar com nada, super independente, faz a comida, dá conta de tudo. E aí, meus filhos adoram ir lá para tomar refrigerante, e ela dá o refrigerante, né? A mãe fala, não bebe, ela vai lá e dá o refrigerante, a bisa pode. E aí, então, ela pegou a garrafinha do refrigerante e levou para o quintal. Eu falei, o que minha avó foi fazer com o refrigerantinho no quintal? Então, ela pegou a porta, ali não na maçaneta, mas na dobradiça, né, onde a porta tem a dobradiça, ela colocou a pontinha ali, a abertura do refri ali, fechou a porta, porque daí a dobradiça fechou esse refrigerante com a força que precisava, porque ela não tem nas mãos essa força, e ali ela virou a garrafinha e conseguiu abrir. Eu falei, vó, por que você fez isso? Ela falou, porque eu não consigo abrir sozinha com a minha mão, né? Será que as indústrias de PET estão sabendo, gente, que na longevidade a gente perde a força das mãos, né? A unha fica mais frágil, essas latinhas, que a gente que tem unha forte quebra a unha. Imagine os longevos, né? Os rótulos, quantos rótulos que são impossíveis de ler, né? E por aí vai, né? A gente perde, quando a gente envelhece, uns 5 centímetros a 10, a gente perde bastante altura. E aí você vê prateleiras, produtos para longevos, às vezes, lá em cima no supermercado. Fala, gente, a gente vai diminuindo, eles vão botando lá longe, que é o quê? Para a gente praticar, pedir ajuda, né? Ou é para não comprar, sei lá. Então, são tantos detalhes para a gente considerar, e são tantas necessidades específicas.